Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Pela época em que começou a era hebraica, nos cultos de todos os povos, a ideia da unidade divina, do Deus Uno, pairava dominante, é certo, mas apenas entre os iniciados, acima das divindades que as massas adoravam. No seio das camadas populares, reinava ainda o politeísmo, que se originara das relações que a comunicação oculta ou patente do mundo espiritual com o mundo corporal estabelecera entre os homens e todas as categorias de espíritos, bons e maus, comunicação que constitui uma das leis da natureza, que é, portanto, eterna como Deus, de cuja vontade todas emanam. Quanto aos povos orientais, esses, de acordo com os preconceitos e crenças vulgares que mais tarde penetraram no Ocidente, admitiam a existência de deuses no céu e de filhos dos deuses na terra, gerados estes últimos por virgens que a divindade fecundava. Esses filhos dos deuses eram divinizados. As honras da apoteose os elevavam à categoria dos deuses. Os judeus trouxeram do exílio essas crenças vulgares. Quando, porém, segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, teve que se abrir a era hebraica, a humanidade, nos centros mais civilizados, chegara, sob o ponto de vista do desenvolvimento intelectual, à fase em que a unidade divina tinha que ser posta em foco para todos os olhares, pela revelação que espiriticamente se fez do Deus Uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Chegara à fase em que, graças a essa revelação e sob o seu império, o politeísmo tinha que desaparecer gradualmente, por efeito das revelações que progressivamente se sucederiam na marcha dos tempos, de acordo com o desenvolvimento e o progresso das inteligências. A ideia da unidade divina, Deus a pôs em foco, aos olhares de todos, no decálogo que ele outorgou ao mundo no Monte Sinai, servindo-lhe de intermediário um espírito superior, que pela boca de Moisés fez que os homens ouvissem estas palavras: Eu sou o eterno teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ainda pela boca de Moisés, disse ele mais aos homens: Eu, o Eterno, o único Eterno, único Deus, eu sou aquele que é. Depois, sendo necessário ligar o presente ao passado, a fim de depurar, explicar e desenvolver as crenças, Deus, que fizera fosse proclamado o monoteísmo, proclamou pelo órgão dos profetas de Israel, inspirados e guiados por espíritos superiores, ser ele o Deus dos deuses. Fez que os homens escutassem estas palavras. Deus tomou lugar na Assembleia dos Deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. Eu disse: Sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Conforme narrado no Salmo 82, versículos 1 e 6. Falando assim aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas,
ele se proclamou uno, indivisível, criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Proclamou não haver dele, por ele, nele e, conseguintemente, exceto ele, senão criaturas. Proclamou que todos os espíritos, ainda quando qualificados de deuses, tanto no céu como na terra, e quaisquer que sejam a sua elevação e a sua pureza, são criaturas, todos provindos do mesmo princípio, tendo tido a mesma origem, sendo, pois, seus filhos, e como tais, irmãos entre si. Ainda não chegara, porém, para os homens, e muitos séculos teriam que passar antes que chegasse o tempo de compreenderem por essa forma, em espírito e verdade, as palavras divinas. Esse tempo só chegaria com o advento do Espírito, quando surgisse a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, depois que a humanidade, durante longos séculos, se houvesse agitado nas faixas da infância e houvesse progredido lenta e laboriosamente, atravessado, sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, o período da puberdade, da adolescência e atingido a época precursora da sua virilidade. Entretanto, para que por obra dos séculos o politeísmo antigo se desarraigasse completamente, desaparecesse do pensamento das massas populares no seio dos povos civilizados, aos quais incumbe a tarefa de impulsionarem o adiantamento dos que sobre o vosso planeta se encontram nos degraus inferiores do progresso, para que os homens fossem levados a reconhecer que Deus é uno e indivisível, que é o Criador incriado, que todos, exceto ele, são criaturas, espíritos criados, seus filhos e, portanto, irmãos entre si. Para alcançar-se esse objetivo tão distante, então, na sucessão dos tempos, precisa-se fazia uma transição. E esta tinha que ser preparada e executada de maneira adequada às crenças vulgares, aos preconceitos e tradições, ao estado das inteligências, às aspirações e necessidades de cada época, de cada era, e como condição e meio de realização do progresso humano, tinha que ser feita gradualmente, com o auxílio de revelações sucessivas e progressivas, sob o domínio da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Claro é, diante disso, que só um enviado de Deus em missão podia executar na terra a obra de semelhante transição. E essa missão superior, Deus não a podia confiar senão a Jesus, que fora por ele constituído protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação como tal presidira, e da humanidade terrena. A Jesus, que era e é o único encarregado do desenvolvimento e do progresso dos homens, de os levar à perfeição, de lhes dirigir os esforços, sempre devotado ao prosseguimento dessa obra. Daí a necessidade, o motivo e o fim da revelação hebraica, que anunciou o advento do Messias e preparou as bases e os elementos da sua missão terrena. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.